paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja contigo, você que nos assiste aí através do seu celular, do seu televisor. Estamos chegando aqui com mais um podcast Pregai. Esta é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Boanerges. Aqui quem vos fala é o pastor Wellington Nascimento e hoje nós temos uma convidada mais que especial, missionária Josiane Maia, com um tema muito atual e muito importante para os nossos dias de hoje. E o tema de hoje é avivamento. Vou deixar que a missionária Josi se apresente aí, dê as suas considerações iniciais aí e já partimos para esse tema que era muito importante para a minha e para a tua vida. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal, deixar aí o seu joinha, curte, compartilha e vamos espalhando o evangelho aí aos quatro cantos da terra. Fala comigo, missionária Josiane Maia. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Me sinto honrada de estar participando desse podcast, Assembleia de Deus Boanerges. E hoje nós vamos estar aqui conversando, batendo um papo legal, né, tirando a dúvida de muita gente. E peço para você ficar ligadinho. Aleluia, fica ligadinho que hoje, aleluia, tem bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, é isso aí. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o tema de hoje é avivamento. Você que gosta muito desse tema aí, sobre avivamento, eu trouxe hoje a missionária Josiane para falar um pouco sobre este tema tão atual, esse tema tão comentado. Missionária Josiane, e aí? Como a senhora vê, a senhora acredita que esse avivamento já começou, já passou, ainda vai acontecer? O que a senhora acha aí relacionado, concernente ao avivamento? Fala com nós. Bom, pastor Wellington, o avivamento, se eu disser para você que eu não acredito que esteja acontecendo, eu vou estar mentindo, né? Tem países como a Angola, a África, em muitos lugares da África, nós estamos vivendo um grande avivamento, onde Deus ali tem levantado pessoas, homens e mulheres de Deus, para contagiar, né? Para levar aquele povo ao arrependimento, para levar aquele povo até Cristo. Né, nós vimos ali Deus levantando pessoas corajosas, dispostas a fazer a vontade e o querer de Deus naquele lugar. Então, em alguns lugares hoje eu acredito sim que Deus está levantando pessoas, que o Senhor está trabalhando de uma forma assim muito grande, concedido com um avivamento, né? Mas quando se fala em Brasil, né, onde a gente mora, no nosso estado, no nosso país, eu não acredito que nós estejamos vivendo um avivamento. Missionária Josiane, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta já dentro desse tema. Nós vemos muitas pessoas falando que nós estamos vivendo a geração do avivamento, mas nós também observamos que já passaram outras gerações mais avivadas que a geração de hoje. E nós olhamos que parece que cada dia, nós olhamos e nós temos a certeza que cada dia no meio cristão fica mais difícil encontrar pessoas fiéis, encontrar pessoas que se entregam verdadeiramente. Nós estamos vivendo um tempo de uma incerteza muito grande, seja no âmbito religioso, no âmbito social. Nós estamos vivendo um tempo ao qual nós vemos muitos ministérios que já não pregam mais um evangelho verdadeiro, e aí a gente olha e como que em meio a esse turbilhão de coisas acontecendo, nós olhamos e vemos as pessoas falando que essa é a geração do avivamento. Fala aí para nós. Bom, tirando pelos nossos cultos, né? Os cultos de hoje já não é como os cultos de antigamente, né? Hoje as pessoas já não se entregam verdadeiramente, às vezes vêm para o culto, mas com expectativa que não é a natural, porque quando nós viemos num culto, nós viemos para orar, para nos entregar, para nos arrepender, para nos humilhar na presença do Senhor. Hoje as pessoas já não querem mais se humilhar na presença de Deus, né? As pessoas hoje estão conformadas com essa pregação de que nós somos
nós nascemos para vencer, que nós somos mais do que vencedores, e na verdade no reino de Deus, no reino de Cristo, isso não funciona, né? O reino de Cristo é perder para ganhar, é descer para subir, é ser humilhado para ser exaltado. Então na presença de Deus é isso que funciona, e nós olhamos para o homem, a arrogância, né, tem tomado conta. Qual aquele que diz ser cristão que quer se humilhar? Qual aquele que quer descer? Qual aquele que quer chorar, né? Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem curtir a vida, né? A gente não pensa, o ser humano não pensa mais no dia de amanhã, que amanhã pode chegar aquele grande dia, aonde a palavra do Senhor diz: louco, hoje te perdirão a tua alma. Então hoje as pessoas não pensam mais em se preparar para o último dia ou para o grande dia, né? Mas as pessoas vivem loucamente. Então eu acredito que nós poderíamos viver um avivamento se a igreja se posicionar na palavra, porque sem palavra não tem avivamento, né? Antigamente, lá em Atos dos Apóstolos, nós vimos que houve um avivamento. E depois desse avivamento, a primeira coisa que houve foi uma pregação da palavra. A palavra do Senhor diz que depois do avivamento, Pedro, ele foi pregar, ele saiu ali, aleluia, daquele lugar onde receberam a presença do Espírito Santo de Deus, e ele foi fazer o quê? Ele foi pregar a palavra, né? Então, aonde não existe palavra, nunca que vai existir o avivamento. Não, e o perigoso disso tudo é que esses dias, missionário Josiane, eu trouxe em uma das minhas ministrações, referente quando Paulo ele estava no barco e ele chega naquela ilha, a palavra de Deus vai dizer que quando Paulo ele chega naquela ilha, ele já encontra o fogo aceso. Só que Paulo ele não se conforma de chegar, encontrar aquele fogo aceso e somente se aquecer naquele fogo, mas ele sente um desejo de cooperar para que aquela chama continuasse ardendo, acesa. E olhando, trazendo isso para os dias de hoje, para o âmbito espiritual, para a igreja, nós pegamos uma igreja avivada, nós pegamos uma igreja acesa, e há uma responsabilidade de mantermos esta chama. Mas nós olhamos hoje em dia, e eu quero que a senhora dê aí o seu parecer referente a isso, e muitas pessoas que estão vindo na igreja nos dias de hoje, nos dias atuais, não para buscar essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus, mas estão vindo buscar em prol de casamento, de saúde, de benefício de si próprio. Então, buscando a Deus por esses benefícios, a senhora acredita que nós chegaremos a esse avivamento tão esperado pela igreja? Olha, na verdade, o avivamento nunca foi coisas materiais, né? O avivamento, quando nós falamos em avivamento, são coisas, obras espirituais, né? Então, quando nós estamos muito focados nas coisas materiais, o avivamento jamais virá nas nossas vidas. Então, aquele que vive o avivamento, ele tem que se prostrar e buscar o avivamento. A palavra do Senhor diz que os grandes avivalistas eram aqueles homens que se ajoelhavam, que tinha calo nos seus joelhos, que tinha sangue, que os seus joelhos sangravam. Então, não existe avivamento sem busca. Mais uma vez eu digo que a palavra do Senhor lá em Atos diz que aquele povo estava orando, e a oração era tão intensa que muitos se arrependeram, muitos desistiram e foram embora. Então nós vimos que avivamento não é fácil a gente alcançar o avivamento. Tem que ter, é necessário ter disposição para buscar o avivamento. Disposição. Que nós vemos os nossos pais da igreja, John Wesley, nós vemos o que a rainha falava a respeito de Billy Graham, e nós vemos que havia uma entrega daqueles homens para que houvesse esse avivamento na vida deles, né? Sim, e grandes avivalistas, eles não deixavam que o sol nascesse sem antes ele colocasse o joelho no chão. O sol nascia com eles ali orando, incansavelmente buscando a presença do Senhor. E hoje,
Quantos têm feito isso, né? Quantos têm buscado a presença do Senhor? Quantos têm se acordado de madrugada para buscar essa presença? Quantos têm amado a oração? Porque o avivamento, ele vem através de uma intimidade com Deus. O avivamento, ele vem através de oração, e oração constante. E hoje nós vimos e presenciando, infelizmente, eu preciso falar aqui, que hoje nós vimos os nossos cultos se tornarem um iceberg, né? Uma geladeira. A gente não sente mais a presença de Deus em muitos cultos. Em muitas igrejas a gente entra frio e sai gelado. Meu Deus. Mas por quê? Por quê? A vontade de Deus é que nós provamos das coisas do céu, né? Mas isso não é culpa de Deus. Nós, como seres humanos, estamos no mundo e começamos a nos apegar muito às coisas materiais e deixamos as espirituais de lado. Mas o homem, quando ele se apega e tem uma vida material fluente e a espiritual está escassa, o que acontece? O que acontece? Quando você tem tudo, mas você não tem Deus. Quando você tem tudo, mas a sua vida espiritual falta algo. Então, falta tudo. Não adianta a gente ter tudo e não ter Deus. Não adianta a gente ter uma vida econômica estável e a vida espiritual escassa. Meu Deus. Né? Não adianta. É muito melhor nós termos uma vida espiritual fluente, uma vida espiritual, lá em cima, do que muitas das vezes a gente ter uma vida material estável, mas deixar a vida com Deus de lado. O homem sem Deus não é nada. Então nós devemos sim focar muito mais na nossa vida espiritual, porque a espiritual ela discerne a vida material. Quando você tem uma vida espiritual junto com essa vida de oração, Deus nos dá a direção de muitas coisas. Deus nos dá a direção de como agir, de como fazer, de como viver, de como administrar as nossas finanças, a nossa casa. Então não adianta nada a gente ter uma vida material lá em cima, mas sem sabedoria para administrar. E a sabedoria, biblicamente, ela só vem de Deus. A sabedoria tem que ser buscada. Lá em Tiago 3, fala da sabedoria. Que nós devemos buscar a sabedoria. E a palavra do Senhor diz que Ele sente prazer em nos dar essa sabedoria. Olha que coisa linda. Então a sabedoria você tem que se esforçar para buscar. As coisas de Deus você tem que se esforçar para buscar. E junto com essa busca, ele nos dá todas as coisas. Nós vimos o exemplo do rei Salomão. O rei Salomão, quando Deus pergunta a ele em sonhos, Salomão pede o que queres. O que que Salomão pede? Ele não pede riqueza. Ele pede simplesmente sabedoria. E junto com a sabedoria torna Salomão um homem mais rico e mais admirável que já houve. A palavra do Senhor diz que não haveria homem mais fluente, mais absoluto, mais abençoado, próspero do que Salomão. Então nós perdemos o foco. Muitas das vezes colocamos o nosso joelho para orar e ao invés de pedirmos sabedoria, ao invés de pedirmos a presença de Deus, nós colocamos o joelho no chão para pedir coisas materiais. Querido, deixa eu perguntar para você neste momento. Será que junto com Deus, se você pede a presença de Deus na sua vida, junto com a presença de Deus, Ele não vai te dar todas as coisas? Eita Deus, é tremendo. Se você pede Deus na sua vida, se você pede a sabedoria de Deus, junto vem todas as coisas. Porque se nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Não nos falta nada. Então é insignificante falar de avivamento sem a presença de Deus. Não tem como. Uma igreja que não tem a presença de Deus é uma igreja morta. E é isso que está acontecendo no nosso país. As pessoas, elas cobram para pregar, elas cobram para orar, elas cobram para louvar e esquece que os dons foi dado para quê? Para a glória de Deus. E o dom dado para a nossa vida serve para quê? Para um avivamento.
Meu Deus. Para um avivamento. Os dons servem para avivar as pessoas. Os dons servem para avivar a igreja. Uma igreja sem dom, uma igreja sem pessoas usadas é uma igreja fria. É uma igreja gelada. E hoje as pessoas têm os dons, mas cobra por eles. E a palavra do Senhor diz: de graça receber e de graça dai, né? dá. Mas o interessante, missionário Josiane, é que muitas pessoas, elas estão confundindo esse avivamento com movimento. Emocionalismo, né? Emocionalismo. Fogo estranho, sim, né? Porque o que acontece? Vamos falar aqui algo bem aberto. Você imagina, o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Sim. Vamos trazer para algo bem conivente que a gente vê nos dias de hoje. Uma mulher ou um homem que coloca uma roupa super apertada, ou uma mulher com super decote ou com uma roupa muito apertada. E dentro da igreja, muitas das vezes, no meio do emocionalismo, aquela pessoa está, sabe, toda desprovida de uma vestimenta, de modéstia, e ela quer dizer que alguém sendo usado pelo Espírito Santo. A senhora consegue enxergar assim, uma pessoa que não sabe nem se comportar no meio da sociedade, dentro da igreja, se veste pior do que as pessoas que estão no mundo. Você acha que uma pessoa dessa, ela dentro da igreja, ela vive realmente um avivamento de Deus ou vive um emocionalismo? Olha, avivamento é diferente de misericórdia. A misericórdia de Deus, ela alcança o perdido, independente da situação. Lá na Cracolândia tem drogados. A misericórdia de Deus pode ir lá e pode tirar o drogado daquela vida. Agora, a unção é diferente. A unção é diferente. Para nós alcançarmos a unção de Deus, nós precisamos estar limpo e transformado. Meu Deus. Então, uma pessoa que não é transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela não pode ser cheia do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Deus escolhe Davi. Para quê? Para ser cheio da presença, para ser ungido, para receber ali através daquela unção a presença de Deus. Por quê? Porque Davi, ele era um homem transformado. A palavra do Senhor diz que ele era um homem cheio da presença de Deus. É tanto que o Espírito Santo de Deus já agia na vida de Davi. Aonde? No pasto com as ovelhas. Davi já era pastor, né? Ele sempre foi pastor. Eu creio que desde o ventre da mãe dele, Deus, ele escolhe Davi como pastor. Por quê? Porque Davi já sabia que Saul iria ser rejeitado. Deus já sabia que Saul iria ser rejeitado. Então, com essa rejeição de Saul, com essa rejeição de Deus para com a vida de Saul, Deus, ele se antecipa, ele não é como nós, né? Deus, ele vê o hoje, amanhã e o futuro, ele vê todas as coisas. Então, Deus ali, ele já escolhe a Davi desde o ventre da mãe para ser ungido a rei. Então, a palavra do Senhor diz que Davi, quando ele recebe a presença do Senhor, quando ele recebe a unção de Deus, aleluia, depois de Davi receber a unção de Deus, é quando ele se encoraja a derrotar o gigante. Então, quando a gente tem a unção de Deus, nós estamos preparados para o que der e vier. Ainda que o medo chegue, ainda que a covardia ela venha tocar no nosso coração, mas quando nós temos a unção de Deus, a coragem ela sempre nos acompanha e sempre vai ser maior do que o medo. Então a palavra do Senhor, ela diz que Davi derrotou o gigante. Então, querido, eu pergunto para você neste momento, será que é todo mundo que está disposto a derrotar o gigante? Meu Deus. Então a unção de Deus não vai em qualquer lugar. A unção de Deus não acompanha qualquer pessoa. A unção de Deus acompanha os valentes. A palavra do Senhor diz em Gideão que Deus não se agrada de pessoas covardes. E hoje o que nós mais temos é pessoas covardes dentro da igreja. Deus não acompanha pessoas covardes. Deus não enche de unção quem é covarde. A palavra do Senhor diz que antes de Deus ungir Davi, Davi já tinha matado Urso e o leão. Eita glória! É tremendo, forte. Tremendo.
tremendo. Davi já tinha matado o urso leão. Deus se agradou da valentia de Davi. Deus se agradou. Por quê? Porque na obra de Deus nós não podemos ser covarde. Quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós estamos nos acovardando. Por quê? Porque junto com a presença de Deus há um avivamento, primeiro para as nossas vidas, primeiro para quem busca e depois para quem nos acompanha. A palavra do Senhor diz que Gideão estava ali com a maioria dos homens para lutar, só que acabou com quantos? 300. Se não me engano, era quantos? 32 mil. Acabou com 300. Então eu pergunto para você, de 32 mil, ficou somente 300. 300 o quê? Covarde? Não, corajoso. Foi esses que Deus encheu com a presença dele e venceu a batalha. Os covardes e medrosos, o que foi que fizeram? Voltaram. Então a unção de Deus não enche qualquer pessoa. A unção de Deus procura os valentes. E a palavra de Deus vai dizer, se não me engano, acho que no Salmo, né? Os olhos do Senhor procuram os fiéis. Os fiéis da terra. Quem é fiel é valente. Meu Deus do céu. Os covardes, eles deixam você na luta. Ele vira as costas, mas o valente não, o fiel não. E a palavra do Senhor diz que Deus é fiel. Deus é fiel, e para você viver as misericórdias de Deus, você tem que ser fiel a Ele. Primeiramente, não é os seus bens materiais. Para você viver as bênçãos de Deus na sua vida e eu viver as bênçãos de Deus na minha vida, nós precisamos ser fiel a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele derramará um avivamento na terra. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos cooperar com a vontade de Deus. Se Deus diz que quer derramar o avivamento na terra, nós temos que ser cooperadores para este avivamento. Se nós não somos cooperadores, nós não estamos sendo fiel à palavra de Deus. Nós não estamos sendo fiel com Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele é fiel conosco. Ele é o fiel amigo, né? Missionária Josiane, falando em fidelidade, em sabedoria, em administrar, olhando para a senhora é missionária, mãe de família. Mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos, né? 3 filhos maravilhosos. Olhando para essa situação, como é nos dias de hoje, século 21, qual as dificuldades que a senhora encontra porque os 3 filhos estão na igreja? Sim, os 3 filhos são, ainda que criança, um já 2 na adolescência e um como criança. Mas mesmo sendo criança, obreiros da casa de Deus, sim. Músico da casa de Deus, criado. Como é criar em pleno século 21, onde a liberalidade está aí? Sim. O sexo, as drogas, a bebida, a pornografia, os pais preferem dar um aparelho celular na mão e se ver livre. Como é se dedicar e manter os filhos em pleno século 21 na igreja? Glória a Deus. Olha, não é fácil. Nós passamos de pessoas para ETs, né? As pessoas nos veem como ETs. Porque, nossa, o seu filho com 16 anos não tem um celular. Não, eles não precisam de celular. O que eles precisam mesmo é da presença de Deus, né? Não que o celular não seja bom para as nossas vidas. Para quem sabe usar, o celular é uma arma maravilhosa, né? É uma ferramenta tremenda. Mas eu não creio que uma criança de 10 anos, de 12 anos, nossos filhos ganharam celular agora, né? Mas eu não acredito que uma criança de 10 anos, 12 anos... Com quantos anos a criancinha ganhou o celular, missionária José? Não, nós tentamos, né, dar um celular pro Johnny, o nosso filho do meio, com 12 anos, não deu muito certo. O Gabriel, o primeiro celular dele foi com 14 anos, também não deu muito certo, a gente decidiu tomar, e hoje a gente viu que eles estavam mais um pouco preparados, né, e aí a gente resolveu dar esse celular, na verdade provar eles, né? Porque a qualquer momento a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos. Se a gente vê que algo está atrapalhando eles da comunhão com Deus,
deu esse voto de confiança, né? Para um de 16 e um de 14. O que para o mundo parece, nossa, 14, 16, verdade. Vocês ainda estão fazendo testes. Verdade. E o nosso filho de 10 anos não tem celular ainda, o Moisés, e nem vai ter tão cedo. Mas o que acontece? Hoje nós devemos ensinar os nossos filhos a comer na mesa conosco, né? Isso tem se acabado. Muitas das vezes, o que acontece? Nós precisamos saber que se nós não colocar em prática, se a palavra de Deus, ela permanece na nossa vida somente em projeto, não vai funcionar. Não vai funcionar. E para você colocar o projeto, você sabe que você está se formando em engenharia, você sabe que a gente faz um projeto, né? Isso, o engenheiro faz um projeto. Mas o projeto, ele tem que ser colocado em quê? Em prática. Sim. Né? Ele tem que ser ali executado. O projeto tem que ser executado. Com a obra de Deus é a mesma coisa. A mesma coisa, nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus e passa o tempo, a gente esquece. A gente não coloca em prática e não vai funcionar. Não é uma bola de cristal. A palavra de Deus não é algo que você fala palavras mágicas e acontece. Não é isso. A palavra do Senhor, ela tem que ser lida e ela tem que ser vivida. Então a palavra do Senhor diz para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que se deve andar. Provérbios. E eu vou falar uma coisa para você, que o ensinar aqui não tá dizendo para você ler a Bíblia e você mostrar a palavra de Deus para os seus filhos. Não, ainda que nós façamos isso, mas esse ensinar que está falando a palavra do Senhor é você viver. Você tem que viver a palavra de Deus e os seus filhos têm que observar e entender que você é um homem e uma mulher de Deus para que ele possa seguir também o seu caminho. A palavra do Senhor diz que Isaac, ele observava Abraão. E a palavra do Senhor diz que Isaac foi fiel a Deus até o fim. Por quê? Porque ele teve um pai fiel. Pai fiel. Então, a palavra do Senhor também fala de uma mulher cheia de Deus com o nome de Joquebede. A palavra do Senhor diz que Joquebede coloca Moisés ali em meia perseguição num cestinho e joga ele no rio e ele vai até a casa de Faraó. E a filha de Faraó pega José para criar. Só que a filha de Faraó não tinha como amamentar Moisés. A filha de Faraó não tinha como alimentar Moisés. O que ela faz? Ela volta Moisés para a sua mãe. E a sua mãe Joquebede, o que ela faz? Ela aproveita aquele gancho e ela começa a ensinar Moisés a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Joquebede, ela começa a ensinar a palavra de Deus para Moisés até os 5, 6 anos de idade. Quando Moisés tem 5, 6 anos de idade, ele volta para a casa de Faraó, mas a semente foi plantada. Ou seja, Joquebede talvez contava história para Moisés, mas a vida de Joquebede e a vida do seu esposo era um testemunho. É isso que está faltando no nosso meio, testemunho. Nós precisamos ser testemunho para os nossos filhos. Muitas das vezes estamos de domingo a domingo na igreja, mas esquecemos de sair com os nossos filhos. Nós esquecemos de mostrar para os nossos filhos o melhor dessa terra. Então Deus, ele diz que nós devemos ter, nem mais e nem menos, mas na medida certa. Na medida certa. Controle, temperança. Né? Mas tem pessoas que querem viver 24 horas na igreja e esquece de ser exemplo. Às vezes na igreja tá 24 horas, mas em casa os filhos olham e falam o quê? Meu Deus do céu, mas minha mãe, meu pai tá na igreja 24 horas, mas em casa não parece ser crente. Eita, Jesus. Não parece ser cristão. Como nós vamos avivar alguém desse jeito? Como nós vamos ter filhos avivados, uma casa avivada sem testemunho? Nós precisamos ser testemunho aonde a gente pisar a planta dos nossos pés. Quantos cristãos hoje, o papo dele não é mais Jesus? O papo do cristão são séries.
São novelas mundanas. Futebol, que é um dos ídolos, né, desse mundo. Política, mas esqueceram de Jesus. Não se sentam mais à mesa para falar de Jesus. Como uma pessoa dessa vai ser avivada? Como uma pessoa... Não, mas Jesus não. Jesus, ele não escolhe qualquer pessoa para habitar, para derramar o seu Espírito Santo. Não é qualquer pessoa. É escolhida. A palavra do Senhor diz que Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus escolhe pessoas. Deus escolhe. E como que Deus escolhe? Alguns Deus escolhe no ventre. Deus já forma para uma grande obra. Outros Deus escolhe através do nosso caráter. Às vezes você olha para muita prostituta, para muitas pessoas que estão nas drogas, eles caíram ali por alguma circunstância da vida, não tiveram força. Mas você olha para o caráter dessas pessoas, às vezes o caráter é muito melhor, muito mais formado do que pessoas que estão dentro da igreja. Meu Deus. É triste falar, mas é a pura verdade. Tem pessoas dentro da igreja que não tem caráter, que está subindo, mas está derrubando o irmão. Tem pessoas dentro da igreja que está prosperando, mas está desviando. Mentindo, enganando, usurpando. Se você for em muito serviço hoje que são liderado ou ocupado por pessoas cristãs, é uma vergonha. É verdade. É uma vergonha. Eles faltam no serviço, vivem dando atestado, são pessoas que não têm compromisso e, o mais triste, não vão prosperar. Porque se você não tem compromisso, se você não tem uma vida avivada onde você vai, se você não tem compromisso com Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos cuidar dos nossos patrões como se estivesse cuidando das coisas de Deus. Meu Deus. Então nós precisamos viver, nós precisamos aprender isso, porque eu vejo muitas pessoas que não prosperam, que você vê, tem uma vida de 20, 30 anos na igreja, e você pergunta pra pessoa como que você tá, a pessoa fala, eu tô do jeito que Deus quer. Mentira! Deus não quer que você viva na miséria. Deus não quer que você tenha uma vida de humilhação. Deus não quer que a gente venha ser humilhado, maltratado, miserável. Deserto, querido, não é para sempre. Na vida do crente não é morada, é passagem. Mas nós não aprendemos isso ainda. Para nós sairmos do deserto é necessário obediência. Para nós recebermos a unção de Deus é necessário oração, obediência, oração, leitura da palavra de Deus. Meu Deus do céu. A palavra do Senhor fala também de Moisés ali na abertura do Mar Vermelho, né, pastor? Sim. Que Moisés, ele é escalado por Deus, escolhido por Deus para levar aquele povo até a cidade prometida. Né? Mas o que acontece? Moisés ainda não tem unção. Moisés não tem unção ainda. Ele é escolhido, mas a unção ainda não está sobre Moisés. A unção desce sobre Moisés quando ele dá de frente com o Mar Vermelho. Aí a unção de Deus desce na vida de Moisés. Por quê? Deus fala, Moisés, para de clamar a mim. Diga o povo que marche. Para de clamar, diga o povo que marcha. Às vezes a gente acha que a unção desceu na vida de Moisés quando Moisés estava ali diante da sarça ardente. Não. Ali ele teve um diálogo com Deus. Deus teve um diálogo com Moisés. Ali Deus contou para Moisés qual era o plano dele na vida de Moisés. Meu Deus. Moisés poderia ter desistido naquele momento. Ou ele até tentou, mas não conseguiu. Tentou, que ele falou, não, senhor, eu sou homem de língua pesada. Ele tentou, porque nós sabemos que o chamado de Deus tem um peso. Às vezes a pessoa acha que aparecer em cartaz, estar em cima do púlpito, é porque a gente quer. Não é, querido. É porque a gente foi escolhido. É porque nós fomos escolhidos para levar essa cruz.
para levar esse peso. A palavra do Senhor diz que todo escolhido tem que cingir o lombo. Você sabe o que é isso? É por isso, missionária, que muitas pessoas desistem. Sabe por quê? Desiste. Porque pagam para ter isso. Só que pagam, mas não tem o chamado. Não. E aí, quando a coisa aperta, o que acontece? Não foi forjado no fogo. Não foi forjado. Não foi cingido os seus lombos. Aí no meio do caminho ele desiste. Desiste. Por quê? O chamado, ele não vem com unção. Primeiro vem o chamado. Depois a obediência. Aí a obediência traz a unção, que é a presença de Deus. Meu Deus. Então o chamado não vem com unção. Se você acha, eu sou chamado, eu vou fazer a obra, querido, você vai se dar mal. Porque se você é chamado, mas você não obedece, a unção não vai descer sobre a sua vida, não vai descer sobre a minha vida. Então nós precisamos, hoje eu vejo a necessidade muito grande da igreja de ter o conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que pereceis porque não conhece a minha palavra. Meu Deus. Não conhece a palavra. Então a maior necessidade hoje do ser humano é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra. Porque junto com a palavra vem prosperidade, junto com a palavra vem obediência, sabedoria. Gente, a palavra de Deus é tudo. Glória a Deus. É tudo. O cristão que ele leu a palavra e chegou ao conhecimento da palavra é um cristão transformado. É um cristão quebrantado. O cristão avivado é um cristão menor. Ele entende que foi chamado para obedecer e servir. Hoje, em muitos lugares, a gente vê cristão não transformado. A gente vê cristãos que até leu a palavra e entende de Bíblia, mas está longe de ser transformado. Engraçado, missionária. É aqueles que acham que ser pastor é mandar, né? Ser missionário é mandar. Não, eu quero estar na posição dele porque eu quero mandar, né? E é o que mais tem hoje, né? É o que mais tem. É o que mais tem. Então, isso é falta de palavra. Porque a palavra do Senhor diz que o maior, para Deus, é o menor. É o que serve. O maior é aquele que serve a todos. É o que serve. A palavra do Senhor diz que o grandão, como muitos chamam, né? O grandão da Galileia, ele vai nos servir. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. A palavra do Senhor diz, não tem uma passagem mais linda do que a passagem onde Deus lava os pés dos discípulos. O próprio Jesus encarnado, o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina a servir uns aos outros. Você viu tanto de exemplo que a Igreja Católica até hoje tem a missa do lava-pé, né? Referente a lindo, é lindo demais. A tanta simplicidade de Jesus. Mas, missionária, vamos lá, nós estamos chegando aqui já demais, próximo do fim desse podcast. Eu quero que a senhora deixe aí uma palavra ou um conselho aí para os ouvintes de hoje e deixa Deus te usar neste podcast de hoje. Amém. Bom, a minha palavra hoje, na verdade, é um conselho para a igreja do Senhor, aqueles que desejam viver o avivamento de Cristo, um avivamento verdadeiro, o avivamento que transforma, porque não há avivamento sem transformação. Então, aquele que deseja um avivamento da parte de Cristo, é necessário buscar conhecimento, é necessário ter o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque não adianta nada a gente ler a Bíblia para os outros, né? Muitos pregam, muitos lêem a Bíblia para pregar para os outros, mas nós devemos ler a Bíblia primeiramente para sermos transformados. E através da nossa transformação de uma vida avivada, porque aquele que conhece Cristo tem uma vida avivada, né? E através desta vida avivada, nós temos também canal de bênção para a vida de outras pessoas. Então leia a Bíblia, ore mais, venha para a igreja primeiramente para buscar este avivamento na sua vida, né? Essa unção de Deus para a sua vida, né? E através da sua vida você vai alcançar muitas outras pessoas, né? E leia livro, deixa um pouquinho o celular de lado, leia livro daqueles grandes avivalistas, né? Os grandes avivalistas, primeiro eles foram avivados e através da vida deles, outras pessoas também foram avivadas. É verdade. Então seja um avivalista,
né? Entregue a sua vida ao Senhor de verdade e busque conhecimento, busque a palavra, busque conhecer o Senhor Jesus Cristo e busque também, a cada dia que passa, ser exemplo, né? Ser como Cristo. Ser como Cristo. É isso que nós devemos almejar. É verdade. Né? Ser como Cristo. Aproveita e convida o povo aí para conhecer o nosso ministério. Amém. Hoje nós temos o Nível do Pastor, né? Eita, Nível, glória a Deus. Não, o hoje não, do porque essa gravação só vai sair. Ah, verdade, verdade. Então nós temos culto quarta, sexta e domingo. Segunda-feira é oração com a igreja, né? O que a igreja mais precisa é orar. Quarta, culto. Sexta-feira, culto. E domingo, culto. Horários: quarta e sexta, 19h30. E no domingo, 18h30. E a oração? Vem. Oração 19h30 também. 19h30 nas segundas-feiras. Então venha sentir o poder do Senhor. O poder do Senhor está sobre este lugar. Glória a Deus. Amém. Anota aí no seu celular, aí no seu caderno, onde você quiser, mas aproveita, anota aí: Rua Arari, número 10, Jardim Marilu, Carapicuíba, São Paulo. Você é nosso convidado para estar conosco segunda, quarta, sexta e domingo. Nós estaremos aqui adorando ao Senhor e você é o nosso convidado especial. Não esquece de deixar aí o seu joinha e compartilhar esse vídeo para que mais vidas venham ser alcançadas através dessa palavra. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode confiar.